Shalom Adonai. Aleluia. Amém. Quero dizer para todos os visitantes, sejam bem-vindos. Amém. Estamos aqui unidos para nós adorarmos a Deus, é um privilégio, não é sacrifício. Bom é estarmos aqui louvando a Deus. Bom é estarmos aqui reconhecendo a sua majestade, reconhecendo que é nesse lugar que contemplamos a Deus, na beleza da sua santidade e aprendemos na sua casa através da palavra. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia, querido, no livro de Isaías, capítulo de número 64. Isaías, capítulo de número 64. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Isaías, capítulo de número 64. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor que nos concedeu a graça e a oportunidade de estarmos aqui. 64, versículo 4. Todos acharam? Amém. Amém. Diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, e nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Amém. Bem, Glória a Deus. Podeis assentar. Eu quero ministrar hoje uma palavra, querido, que ela vai estar norteando uma pergunta. Quem é Deus para você? Como você define Deus? Como que a ideia de Deus norteia a sua fé? O que você pensa de Deus? Porque, querido, aprenda o que eu vou dizer para você. Não importa o que Deus é. Por que não importa quem Deus é? Porque Deus vai ser sempre o que você pensa. E não o que Ele é na realidade. Porque o que Deus é na realidade é impossível a alimentação humana. O dia que você disser, eu conheço a Deus, Ele deixa de ser Deus. Mas o seu Deus sempre vai ser o que você pensa dele. O que você tem como conceito. Isso é quem vai nortear, querido, toda a sua vida. Como que você constrói a sua comunhão com Deus? Como que você constrói sua espiritualidade com Deus? Será que a sua espiritualidade é analógica à obediência e ao castigo? Será que a sua espiritualidade ela é legalista? Será que para você Deus é um mega tirano que aproveita de nossas fragilidades e limitações para conseguir nossa fidelidade, para conseguir nossa adoração? Como que você concebe a Deus? Como? Será que você serve um Deus que manda sofrimento quando precisa educar ou reencarrilhar os seus filhos em sua reta justiça? Você serve um Deus que pode se fazer valer de nossas carnalidades para nos punir? Nós vamos fazer várias perguntas. Será que você serve a Deus que estrupa livre-arbítrios, que estrupa desejos e vontades, para que a sua vontade e os seus projetos venham se cumprir e sejam feitos conforme Ele quer? Será que Deus é assim? Como que você concebe a Deus? Como você orienta, como você norteia sua espiritualidade? Você serve um Deus exigente? Você serve um Deus que cobra tudo? Você serve um Deus que requer tudo, que pede tudo, que obriga tudo? É esse o Deus que você serve? Eu quero dizer que a minha espiritualidade, espera de Deus. Eu vou falar por mim agora. O que a minha espiritualidade espera de Deus? Eu desejo servir o Deus de Jonas.
que é, vocês conhecem o profeta Jonas, da Bíblia. Eu prefiro e eu quero servir a esse Deus, porque este Deus é misericordioso, é complacente, e que reconhece, querido, um homem quando se rende e se arrepende dos seus pecados diante dele. Aleluia. Glória a Deus. Você está aqui e você tem uma concepção de Deus. E guarde essa concepção. Toda vez que você se render, se arrepender e confessar os seus pecados, você terá a atenção de Deus. Você terá o amor de Deus. Você terá o perdão de Deus. Ah? Você serve um Deus que serve, querido, a nossa vontade para nos mimar? Será que Deus, Ele é um Deus que mima seus filhos? Será, querido? Hã? O desejo da minha vida, querido, é servir um Deus como o Deus de Elias. Um Deus que prefere se revelar num vento suave do que numa tempestade e num terremoto. O que eu aprendo com isso? Eu prefiro servir um Deus que me ensina a administrar os dons espirituais não com meninice, que me ensina a educar e ensinar e orientar e administrar aquilo que Deus me dá como espiritualidade, não de forma bagunçada, de forma desorientada, como um terremoto, como um vento que tudo destrói, que tudo tira do lugar, que tudo estraga. Mas uma espiritualidade contida e regida pelas regras que norteiam tal administração do homem sobre a face da terra. Por isso que eu prefiro servir o Deus de Elias, que preferiu se revelar, não num terremoto, não numa tempestade, mas numa brisa suave. Aleluia. Glória a Deus. De uma forma, querido, organizada, de uma forma responsável. Que Deus você quer servir? Eu quero servir o Deus cuja iniciativa é compartilhar, é gratificar, cujo compromisso é patrocinar o crescimento de nossa vida espiritual, cuja natureza é penhorar, porque Ele penhorou, querido, deixou o Espírito como penhora, como garantia de que um dia Ele há de nos resgatar desse mundo. Um Deus, querido, cuja riqueza é minimizar, cuja extravagância é amar, é abrir espaços em nós para crescermos para a glória do nome dEle. Aleluia. O que mais Deus quer é abrir em nós espaços para crescermos em Deus, para crescermos, querido, na espiritualidade, para crescermos como bons soldados de Cristo, como sal da terra, como luz do mundo, como árvore frutífera que frutifica o fruto na estação própria e não decepcionam na hora que deve frutificar. Porque hoje nós vivemos, o que mais temos é decepções, porque nós esperamos frutos e ficamos decepcionados. Como Jesus ficou decepcionado quando se deparou com uma figueira que tinha muitas folhas, mas não tinha frutos. Hoje as pessoas têm muitas folhas. Folha simboliza aparência. Parece que é. Parece que tem. Parece que é frutífero. Porque o que atraiu Jesus foi as folhas. E quando ele chegou não tinha fruto. Muitas vezes, querido, nós, principalmente como líder, colocamos esperança em árvores. Nós estercamos. Deixamos um ano. Estercamos e o que mais esperamos é frutos. E não encontramos. E é triste quando Deus ele olha para essa realidade da nossa vida e não vê fruto em nossas vidas. Nós precisamos ser frutíferos.
Nós precisamos, queridos, ser frutíferos. E eu quero servir esse Deus que cria espaços para crescermos através de Cristo Jesus. Eu quero servir o Deus da descompressão, não um Deus que vive nos sufocando, um Deus que nos quer mimar com seus milindres, com seus relacionamentos de troca, com suas bênçãos, queridos, que só nos tornam viciados, queridos, em pão e peixes, e não, queridos, sermos atraídos por uma vida de responsabilidade, como Cristo, quando Ele multiplicou o pão, multiplicou o peixe, querido, eles queriam colocá-lo como rei, mas quando Ele trouxe um chamado à responsabilidade, uma mensagem que chama a responsabilidade, que chama você a tomar uma iniciativa, tomar uma decisão firme, tomar uma decisão de renúncia, tomar uma decisão de que você encara, querido, o preço, que você sabe que você tem que ter uma cruz, que você sabe que você tem que carregá-la até o fim da sua vida. Muitas pessoas retrocedem e Deus deixa de ser, querido, algo de alegria para ser, querido, um motivo de desânimo, de tristeza, de parada no processo do cristão em estar frutífero em todo o tempo da sua vida. Não adianta só ser fiel, nós temos que ser fiel até o fim. Aleluia. Não adianta nós aprendermos a ser fiel e não sermos até o fim, porque o bom das coisas não são os princípios das coisas, mas sim o fim delas. O importante não é como você começa, como você ingressa, como um cristão, como alguém que segue Jesus. Não interessa como você inicia. O importante para Deus é como que você vai terminar. Como que você vai terminar essa caminhada ou você vai parar no meio do caminho? Se você vai ser frutífero em todas as estações próprias da vida, ou você só será frutífero nas estações que você escolhe ser frutífero? Na estação que a sua razão escolhe ser frutífera? Na estação que tua vontade, o teu desejo escolhe ser frutífero? Porque hoje, querido, nós estamos vivendo uma época em que as pessoas estão querendo um Deus que se molde ao seu querer. Um Deus que se molde à sua vontade. Um Deus que se molde aos seus desejos. E o que Jesus vem ensinar é o contrário. É eu que tenho que se moldar ao que Deus quer. Sou eu que tenho que se moldar aos ensinamentos de Jesus. Não é Jesus que tem que se moldar a mim. Sou eu que tenho que se moldar a Ele. Não é Ele que tem que renunciar por mim, sou eu que tenho que renunciar por Ele. Ah, Jesus, renuncia o juízo contra mim. Renuncia o juízo contra mim, não me puna. Jesus, não me faça mal. Jesus, não me tenha por mal. Nós só queremos que Jesus renuncie ao nosso favor. Mas quando chega a hora de nós renunciarmos, nós deixamos a desejar. E isso tem que mudar nossas vidas, queridos. Aleluia. Eu não quero, querido, um Deus da afeição. Eu não quero um Deus da raiva, um Deus tirano, que oprime seus filhos, ameaçando com o fogo ardente de um inferno infinito de dor. Eu não conheço esse Deus. Eu não sirvo esse Deus. Esse Deus é tirano, esse Deus é masoquista, Ele é viciado em sofrimento, Ele se alegra com o sofrimento. Eu sirvo um Deus que não tem inveja da minha felicidade, que não tem inveja do meu sucesso, que não tem inveja, querido, de eu ter uma vida que Ele mesmo construiu para mim, para viver de paz, de alegria, de felicidade, de amor, de perdão, de benignidade, de bondade, de longanimidade, de fidelidade, de mansidão e de temperança. Aleluia, glória a Deus. É esse Deus que você precisa conhecer. É esse Deus que você tem que ter na sua mente, construído, norteando a sua vida espiritual.
Porque independente do que você pensa ou do que você deseja, Deus é imutável. Ele sempre será o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. Ou você muda porque Deus não vai mudar. Aleluia. Glória a Deus. Nós pensamos que podemos mudar a Deus. Mas Deus não muda. Aleluia. Quem tem que mudar é você e quem tem que mudar sou eu. Amém? Amém. Eu quero conhecer cada vez mais o Deus entusiasta dos seus filhos. Que não olha para mim vendo o que eu sou. Que não olha para mim vendo os meus defeitos e minhas fragilidades e os meus pecados. Porque Deus, quando olha para mim, Ele não vê quem eu sou. Ele vê quem eu posso me tornar. Aleluia. Glória a Deus. E o que eu posso me tornar, o que você pode se tornar a cada dia? Uma pessoa melhor. Aleluia. Você pode ser um servo melhor, uma esposa melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um crente melhor, um servo melhor, um obreiro melhor, um esposo melhor, uma esposa melhor. Você pode! Porque você tem potencial e Deus sabe que você tem esse potencial, porque foi Ele que colocou esse potencial dentro de você. Aleluia. Glória a Deus. É só você desenvolvê-lo. É só você acreditar. É só você pegar essa baixa estima, querido, e destruir dentro de você. E começar, querida, a ter uma estima melhor, uma confiança melhor, um cristianismo melhor, sabendo e se bem definindo quem você é. E bem definido quem Deus é. Deus se alegra com tua felicidade. Não pense que Deus se alegra com tua tristeza. Deus, quando Ele produz tristeza, é porque Ele quer produzir felicidade. Porque as tristezas da vida, muitas vezes, queridos, são os tratores que abrem o caminho que nos conduz à felicidade. Aleluia. As lutas da vida, muitas vezes, queridos, são cordões onde Deus está trabalhando para construir uma vida melhor para nós. Nós é que não entendemos e não compreendemos a realidade. Por isso que eu digo, a ansiedade é o grande mal do mundo. A preocupação é o grande mal do mundo. Por isso que Jesus sempre tratou a ansiedade dos discípulos, dizendo: não vos preocupeis, não andeis ociosos. Vocês não devem se preocupar. Entregue resolver. Ele há de trabalhar por aqueles que nele esperam. Louvado seja Deus. Amém? Amém. Eu não quero servir um Deus avarento, que adora fazer comércio e barganha com seus súditos, que adora campanhas, e mais campanha para poder abençoar. Esse não é um Deus que eu sirvo. Por que nossas campanhas não têm nenhum poder de barganha por Deus? Porque nada que fizemos pode ter algum efeito com Deus. Você pode até fazer, mas campanhas, irmãos, só existe duas campanhas que me fazem ter os acrescentes de Deus. Qual é? Buscar o reino e a justiça. Aleluia. Glória a Deus. Jesus disse: não é o pastor tal, o bispo tal, a igreja tal, ou a ONU tal, ou a maior autoridade desse mundo tal. Jesus disse: vocês querem ser acrescentados por Deus? Vocês querem ter o que comer, o que vestir, o que beber? Vocês querem ter aquilo que é essencial à vida? Vocês não precisam ficar caminhando sobre sal. Vocês não precisam ficar fazendo campanhas loucas, enlouquecidas, doidas. Façam uma coisa só. Busque o reino e a justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou fazer a campanha dos 7 mergulhos de Naamã. Tudo isso são artimanhas, artifícios de falsos profetas para roubar,
para fazer comércio da sua fé, e não para acrescentar a sua fé. Porque quem precisa ficar 7 semanas numa igreja fazendo um sacrifício para um Deus que através do seu filho disse: eu não quero sacrifício, mas eu quero misericórdia. Aleluia. Glória a Deus. Deus não quer sacrifício, irmão. Deus não pede teu sacrifício, Ele quer misericórdia, Ele quer amor, Ele quer comunhão, Ele quer perdão, Ele quer que você ame a Ele de todo o teu coração, de todo o entendimento, de toda a tua alma, e a seu próximo como a si mesmo, e acabou. Aleluia. Ele não é um Deus que ama rituais, Ele não é um Deus que ama cerimônias. Ele disse para o povo de Israel: eu não quero bode, eu não como sangue de bode, eu não bebo sangue de bode, eu não como carne de ovelha, eu não quero essas coisas. Eu não quero ritual, eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. E Jesus chama os seus discípulos e diz: ai, se vocês entendessem, ai, se vocês compreendessem o que Deus pede. Misericórdia quero e não sacrifício. E nós achamos que com nossos rituais, com nossos esquemas campanhistas, com nossos artifícios humanos, com vários nomes, o cajadinho, né, de Moisés, o tijolinho da mulher de Jericó, a flor ungida, o sabonete do descarrego, o sal da libertação, a porta que você passa, o templo. Querido, Deus é Espírito. Aleluia. E importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Oh, glória a Deus. Aleluia. Em espírito, quer dizer, com as coisas de dentro que flui para Deus e não com as coisas de fora que querem entrar para dentro. Aleluia. Porque quando eu preciso de coisas externas para colocar os meus olhos para crer, eu não sou mais crente, eu sou incrédulo. Aleluia. Eu não ando mais por fé, eu passo a andar por vista. Porque eu creio se eu tiver um tempo bonito, eu creio se o pastor tal fazer uma campanha tal, da libertação tal, da casa tal. Não precisa fazer campanha para ganhar uma casa. Busque o reino e a justiça e Deus te dá. Aleluia. Glória a Deus. Não pela campanha que você faz, mas porque Ele te ama. Aleluia. E Ele não dá só para você, dá para o ímpio também, porque Ele não gosta de ver ninguém sem teto. Aleluia. Glória a Deus. Ou você pensa que Deus ama mais você do que o sem teto? Ou você pensa que Deus ama mais você do que aquele que está lá numa favela, lá no Rio de Janeiro, traficando? Você pensa que Deus ama mais você do que ele? Não. Deus ama da mesma forma. Eu quero servir, querido Deus, não um Deus do sufoco, que vive arqueando as pessoas com sobrecargas religiosas, como esses rituais. São cargas, irmãos, religiosas, rituais, cerimônias, que acham que terão alguma influência no mover de Deus, mas uma pseudo-influência. Porque todos esses rituais, tudo isso, querido, só vai mover o coração do próprio homem, não o coração de Deus. Porque Deus nunca pediu isso, Jesus nunca pediu isso, Jesus nunca ensinou isso. Mas pastor, mas parece tão atraente. Sim, é atraente. Por quê? Porque cumpre um desejo da nossa carne. A nossa carne é idólatra. A nossa carne adora crer pelo que vê. A nossa carne, ela é amante da fé pelo que se vê. Mas o nosso espírito nos ensina que o crente é aquele que não vê e crê.
Aleluia, Senhor. Que o crente é aquele que crê em Deus que é Espírito. E que em Espírito constrói uma comunhão com Ele. E que Deus não exige nada de mim. Lembra quando eu preguei sobre quando Deus criou o Jardim do Éden? Ele criou o Jardim do Éden, lindo, maravilhoso, bonito, e deu para Adão e Eva. Pergunto, quanto que Adão e Eva pagaram por isso? Quanto? Quantas campanhas eles precisaram fazer para ganhar um Éden? Quantas? Nenhuma. Deus deu de graça. Aleluia. Por isso eu quero que você reveja quem é Deus para você. Porque se você serve um Deus que você pensa que por você ser bonzinho, você vai impressioná-lo, você está enganado. Porque a Bíblia diz que todas as nossas justiças diante de Deus são como? Trapo de imundícia. Sabe o que quer dizer? Deus está dizendo, homem tolo, nada que você faça vai me impressionar. Nada que você faça vai fazer com que eu mova uma palha, se não for pelo amor que eu tenho por você. Por isso que a salvação não é pelas obras, é pelo amor. Glória a Deus. Vamos para frente. Você quer realmente conhecer esse Deus? Que eu creio, Glória a Deus, aleluia. esse Deus que eu conceituo, pelo que eu preguei até aqui, você quer conhecer? Amém, glória a Deus. Quer? Se hoje, querido, você quer conhecer esse Deus, você tem que tomar uma decisão no seu coração. E agora, Marcos, vai entrar no que você falou hoje. Se hoje você quer servir esse Deus, você tem que decidir se a partir de hoje Deus vai continuar sendo uma fonte de ansiedade ou Deus vai se tornar um abraço que te traz descanso. Vou falar de novo. Hoje você tem que decidir se Deus se tornará fonte de ansiedade na sua vida ou Ele vai se tornar um abraço que te traz descanso. Porque tem pessoas que Deus, na sua escala de prioridade, está sendo um problema. Deus, na sua escala de prioridade, está sendo um calo no sapato. Teve um jovem que saiu de uma igreja e foi para outra igreja, chegou lá e disse, pastor, não aguento mais, porque lá na igreja onde eu estava, eu era pau para toda obra, eu trabalhava, eu estou exausto. Aí o pastor olhou para ele e disse, se lá Deus era um peso para ti, senta no banco e aqui descansa. Você tem que decidir hoje se Deus vai ser um peso na sua vida. Se Deus vai ser um atrapalho na sua vida. Ou se Ele vai ser um abraço que vai te trazer descanso, amor, carinho e presença nos momentos de maior solidão da sua vida. Oh, aleluia, glória a Deus. O que você decide? Decide no coração hoje. Porque hoje, querido, um culto está sendo pesado para pessoas. A palavra de Deus tem sido problema na escala de prioridade de muitas pessoas. O dever de servir a Cristo como Cristo pede está sendo pesado. As pessoas estão fazendo com que Deus se torne pesado em suas vidas. Que quando vão olhar na sua escala de prioridade, na sua escala de compromisso, Deus não tem mais encaixe, Deus não se encaixa mais, o culto não se encaixa mais, a palavra não se encaixa mais, o dever não se encaixa mais. Porque
Porque assumiram tantos compromissos que se esqueceram do principal. Que é Deus. Aleluia. Se entupiram. Deixaram com que este mundo que nos impõe que nós temos que chegar sempre em primeiro lugar, que nós temos que ser o melhor, que nós temos que ser bom em tudo, fazendo com que nós, querido, venhamos a ter uma escala de valores de nécios, de tolos, de loucos, deixando Deus em segundo plano. Israel fez isso por várias vezes e todas as vezes que fez foram punidos. Que nós possamos nos acordar, querido. Aleluia. Você quer continuar acreditando num Deus burocrático? Num Deus obscuro, complicado, legalista? Esta é a pior fé desenvolvida em torno de Deus. É uma fé que me leva a merilolatria, que me leva a achar que eu tenho as coisas por mérito próprio, que eu tenho porque eu sou melhor, eu tenho porque Deus me ama mais, eu sou filho do papai. Deus não tem filho de papaizinho, não. Deus não tem filho, não trata filhos mimadinhos, não. Deus ama todos igualmente e dá oportunidade a todos. Se nós estamos sofrendo é porque nós não soubemos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Se você está sofrendo, não é porque Deus é culpado de alguma coisa, é porque você não soube aproveitar. Desde o dia que você abriu os olhos, levou um tapinha na bunda e começou a chorar, você não aproveitou as oportunidades que Deus lhe deu. Ah, eu não tive oportunidade. Todos nessa terra têm a oportunidade de dizer não e sim. Ninguém te obriga a nada. Ninguém te obriga a fazer nada. Ninguém. A sociedade coopera para uma vida como nós estamos confrontando. A vida ali da vila, a vida no meio do tráfico, no meio da coisa. Coopera, mas a decisão de ser é nossa. É nossa. Se você quer realmente conhecer esse Deus que traz descanso para a sua alma, você precisa decidir hoje se ele vai ser um peso para a sua vida ou ele vai trazer descanso. Aonde um culto desse deixa de ser sacrifício para ser um privilégio. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aonde um culto desse nem frio, nem calor, nem chuva de canivete, nem chuva de punhal, nada impede de você estar aqui. Por quê? Porque aqui está se falando de Deus. Amém. Agora, para muitos, eu tenho que ser sincero, o culto tem sido um peso. Ouvir a palavra de Deus tem sido um peso. É melhor ir num show gospel. Um show gospel. É melhor ir num aniversário. É melhor comer pipoca e falar sobre a seleção. Um ato de Deus misericórdia, mas é para pedir misericórdia mesmo. Ai, pastor, está sendo duro. Eu não estou sendo duro, estou sendo realista. Realista. Eu não quero servir um Deus de sufoco, um Deus de sobrecargas. Se você deseja servir esse Deus que não nos traz cansaço, você precisa decidir hoje. Eu sirvo um Deus, querido, que nos presenteia com um sábado.
Deus presenteou o povo de Israel com um sábado. Sabe o que significa Shabbat? Descanso. Ele nos presenteia dizendo, olha, eu dou um dia em que vocês não precisam trabalhar, mas que esse dia sirva para vocês descansar e meditar e crescer em comunhão comigo. Por isso, querido, um dia da semana é dever seu. Não é se o pastor Gerson gosta ou não gosta, se você gosta ou não gosta, se você quer ou você não quer, se você sente ou não sente, se você... Não. É um dever seu descansar. E nesse dia, buscar a Deus. Aleluia. Ah, pastor, não consigo no domingo. Nem que seja no meio da semana. Mas se dedique aquele dia para Deus. Descanse, pegue a Bíblia, vai orar, vai buscar, vai fazer uma boa obra, vai levar uma cesta básica para alguém, vai visitar o hospital, vai ver um doente, vai visitar um amigo que não está vindo na igreja. Tire um dia, porque esse é um presente de Deus para você. Não é um peso. Por muito é visto como um peso. Tirar um domingo para sair evangelizar é peso. Sair no domingo para visitar alguém que não está vindo na igreja é